Olha, uma decisão do STF já coloca a possibilidade de ter recurso em casos em que haja uma situação de absolvição quando há características de condenação no tribunal de júri. Normalmente, nessas cabines se sentam os 7 jurados que decidem o destino dos réus no tribunal de júri. Estudiosos do direito dizem que a decisão do conselho de sentença, composto por 7 jurados, é soberana, portanto, ela não pode ser questionada. Mas uma decisão do STF, tomada essa semana, muda essa história de figura. E em casos de uma absolvição, por exemplo, em que há requisitos para condenação, é possível que a promotoria possa recorrer e assim um novo júri seja feito, conforme explica o doutor Ítalo, que é o promotor de direito que cuida de alguns casos aqui na cidade de Mossoró. Ele explica a decisão do STF e pode assim dizer que agora as decisões do Conselho de Sentença podem ser recorridas. Foi uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal. Importantíssima não só para aqueles que atuam na área jurídica, especificamente no Tribunal do Júri, mas importantíssima para a sociedade e explico o motivo. O Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando alguém mata querendo matar, com a intenção de matar. Então eles vão ser submetidos, esses acusados, ao julgamento popular. São 7 jurados, os encarregados do julgamento, pessoas que são escolhidas dentro dos diversos segmentos da nossa sociedade. E esses jurados vão responder alguns quesitos, algumas perguntas. Perguntas para decidir ao final se o acusado é considerado culpado ou se vai ser absolvido, se vai ser inocentado. E dentro desses questionários, os jurados vão responder, por exemplo, se o acusado foi o autor do fato criminoso. Então, perguntando, foi o réu? E os jurados dizem sim ou não. Então o que acontece? Os jurados às vezes reconheciam que o acusado foi o autor desse fato criminoso, porém, logo em seguida, absolviam. É possível uma absolvição justa no tribunal do júri? Claro que sim, é possível. Mas essa absolvição, ela tem que ter um fundamento. Você analisando o processo tem que ter algo que justifique o jurado absolver. E eu vou mencionar uma situação bem conhecida em que se justifica a absolvição por parte dos jurados. O fato é praticado em legítima defesa. Então, se o advogado vai no tribunal do júri, sustenta uma tese de legítima defesa e o jurado se convence de que o fato foi em legítima defesa, o jurado está autorizado a absolver. Só que às vezes a gente vê situações, e eu não falo a realidade só de Mossoró, eu falo a realidade do Brasil, às vezes a gente se deparava com situações absurdas, em que os jurados reconheciam que o acusado foi o autor do fato criminoso, e mesmo assim o absolviam sem motivo algum, sem ter um motivo jurídico, sem ter uma legítima defesa, sem ter nada que autorizasse aquela decisão. E aí vinha o problema. Ainda que a decisão dos jurados fosse absurda, ainda que a decisão dos jurados fosse contrária à prova do processo, havia muitos entendimentos de tribunais, de juristas, que o promotor de justiça, ali encarregado pela acusação, ele não poderia recorrer. Ou seja, nós estaríamos diante de uma situação de impunidade e o promotor ficaria ali de mãos amarradas sem poder agir para tentar reverter essa impunidade. E o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora? Que nessas situações o promotor vai poder recorrer. Que nessas situações o promotor pode recorrer e tentar anular o julgamento para que o réu, que foi absolvido indevidamente, seja submetido a novo julgamento. Então isso é importantíssimo porque é uma forma mais concreta que o Supremo permitiu de o Ministério Público, de o promotor tentar combater uma impunidade. E é possível, nós verificamos no Brasil todo que há situações recorrentes de julgamentos em que o réu sai impune por um fato criminoso. E nós agora teremos um instrumento adequado, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, para recorrer e tentar reverter decisões como essa. Aí, portanto, uma decisão importante que o STF tomou e que vai mudar a situação
dos julgamentos, porque agora é possível um recurso, segundo foi determinado pelo STF. Em casos absurdos, né? O próprio promotor Ítalo, ele fala que em casos que realmente se vê que era para condenar e foi absolvido o réu.